Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar sobre aí o jogo de ontem entre Corinthians e Mirassol, tá fiel? Vamos falar também aí um pouquinho sobre o acordo Corinthians e Adidas, tá? Esclarecer algumas dúvidas de vocês e, obviamente, que eu não trouxe o vídeo, tá fiel? Hoje, Dia das Mães, devia ter trago o vídeo na parte da manhã, mas estava comemorando aí com a minha mãe. Quero dar o feliz Dia das Mães para mães de todos vocês, tá, fiel? Que vocês possam ser muito felizes aí, com muita saúde, saúde em abundância e dinheiro a gente corre atrás, não é verdade? Para você que não tem sua mãe, com certeza lá do céu ela deve estar sentindo aí bastante orgulho de você, certo? Então, um feliz Dia das Mães para todos os inscritos e para todas as mães que são aqui inscritos do canal do Corintianeiro e para todas também que não são. Combinado, fiel? Então bora falar de Corinthians, porque o Corinthians ontem perdeu para o Mirassol, né? E o que eu vou trazer aqui desse pós-jogo para vocês? Lógico que o protagonista da partida foi o Memphis, por aquela cavadinha em cima do goleiro Walter, tá? Só que eu quero trazer algo diferente aqui. O que preocupa vocês, o que preocupou vocês na partida Corinthians e Mirassol foi a cavadinha do Memphis, em que o jogo poderia ter terminado empatado? Eu já vou falar do Memphis depois. Mas o que preocupou vocês foi o pênalti mal batido? Foi, vamos dizer assim, a falta de respeito do Memphis com o Corinthians, com a instituição do Corinthians? Ou o que preocupou vocês foi o futebol que o Corinthians apresentou diante do Mirassol? Ah, corintianeiro, mas o Mirassol é um time do interior de São Paulo, é um dos times mais fortes que tem, jogando fora de casa, dá trabalho para qualquer time. Fiel, a folha salarial do Mirassol, ela deve ser aí uns 70, 80 mil reais. A do Corinthians passa de, sei lá, cara, quanto deve ser a folha salarial do Corinthians hoje aí? É a terceira maior do Brasil. Perde, se não for a segunda, tá? Perde pro Flamengo a primeira, vamos pôr aí um segundo Palmeiras, terceiro Corinthians, ou Corinthians segundo, Palmeiras terceiro. A gente tá falando de milhões e milhões de reais contra uma folha de salarial que, na melhor das hipóteses, chega aí a 70, 50 mil reais. Ora, fiel, eu estou mais preocupado com o futebol que o meu time apresentou durante toda a partida do que um pênalti que foi aí totalmente de uma forma de imprudência do Memphis. Porque essa zaga do Corinthians, esse Félix Torres, ele tem que fazer a mala dele, tinha que ter feito ontem e ir embora. O Kaká não tem condição de ser goleiro pro Corinthians. Gente, a gente está vendo aqui um Corinthians que realmente precisa de contratação. Contratação hoje no Corinthians é obrigação. O pênalti do Memphis, e olha que eu sou um defensor do Memphis, foi uma imprudência do jogador, tá certo? Ele tem que aprender que aqui é Corinthians. Aqui ele não tá na Holanda, aqui ele não tá no PSG, aqui ele não tá nos clubes que ele frequentou, aqui ele tá jogando no Brasil e tá jogando no Corinthians. Só que se você pegar um contexto geral e ver o que o Corinthians apresentou dentro de campo, pra mim foi uma vergonha total. O Mirassol mereceu fazer até mais 2 gols lá, se não fosse o Hugo Souza. Aliás, detalhe importante, tá? O Corinthians não tem criação sem o Rodrigo Garro, o Corinthians não cria grandes chances de gol, o Corinthians é um time totalmente morto, cara. Não dá pra entender o Corinthians faz uma baita partida contra o Internacional, onde o Corinthians vence por 4-2, e contra o Mirassol passa vergonha. Contra o Mirassol faz uma partida de dar nojo, faz uma partida totalmente... Cara, vou ser sincero pra vocês, deu vontade de sair do jogo e pôr uma série, te juro por Deus, porque esse time que a gente tá vendo não ganha a Copa do Brasil, não classifica em segundo para a Sul-Americana para ir jogar os playoffs, pegar o terceiro da Libertadores, não é time de metade da tabela para baixo no Brasileirão, vai me desculpar. Ah, corintianeiro, mas tá errado? Lógico que tá, fiel. A folha salarial do Corinthians, as contratações do Corinthians foram erradas. O Corinthians precisa contratar urgentemente. Treinador a gente tem, não se engane. O Dorival vai errar errou ontem, vai errar amanhã, vai errar depois, mas ele é um bom treinador, ele precisa de tempo também para entender o que esse time pode oferecer para ele. O primeiro problema que ele já detectou foi a qualidade física dos jogadores, que estão muito, muito abaixo, por isso o controle de carga, por isso que ele reveza os jogadores. E esse time do Corinthians, defensivamente, ele é um time horrível. Quando não joga Ranieri e José Martínez, o time do Corinthians deixa muito a desejar, porque o Corinthians não tem marcadores. O Corinthians não tem jogadores de combate a não ser o Ranieri. Então tem que jogar com 2 volantes, pode ser com 15 de Piracicaba. Tem que jogar com 2 volantes parados de contenção, sem avançar para frente do meio campo.
e 2 zagueiros, se bobear até 3, porque essa zaga nossa é horrível. O Mirassol fez o que quis e o que não quis com o Kaká e o Félix Torres. E não é muito diferente com o André Ramalho. O André Ramalho apresentou uma certa evolução, mas é outro zagueiro também que vem vazando muito, que vem errando muito. Então o Corinthians hoje, o Corinthians não é só chegar 2 laterais. O Corinthians precisa de um meia, porque quando o Rodrigo Garro machucar, você tem um meia competente. O Igor Coronado bateu de frente com todo mundo, bateu de frente com o Ramon Dias, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não sei o quê, eu ganho 2 milhões, mas não tenho oportunidade nenhuma, e não jogou nada. Não jogou absolutamente nada. Aliás, contra o Inter, fez o gol só. Foi um golaço e só. Contra o América de Cali, entrou uns minutinhos bem. Mas contra o Mirassol, cara, dá a bola em mim, daqui. Dá a bola aqui, eu vou resolver a parada. Eu vou, pelo menos se eu não resolver, eu vou colocar o Memphis 2 vezes na cara do gol. Eu vou colocar outro atacante meu na cara do gol. Eu vou dar um chute de fora da área aqui que vai causar perigo. Nada. Um jogador que ganha 2 milhões de reais. Se isso não é investimento errado, se isso não é planejamento, se isso não é projeto errado, eu não sei mais o que é. Eu não sei mais o que é, fiel. O que me preocupa não é o pênalti. O que me preocupa é um Corinthians jogar contra o Mirassol e não agredir o adversário. É um Corinthians jogar contra o Mirassol, corintianeiro, deu uma pressãozinha nos minutos finais. Minutos finais, o time cansa, tá ganhando. É natural do futebol os caras recuar para segurar o resultado. Aí o que me deixa chateado, triste e preocupado, é lógico, desculpa, Fiel, preocupado com o Corinthians, obviamente, é que o Corinthians hoje é um time totalmente apático. É um time que não consegue agredir o Mirassol. É um time que não consegue apresentar jogadas ensaiadas, não consegue ter criatividade. Isso me preocupa, não é um pênalti imprudente totalmente do Memphis. Porque o pênalti ele poderia bater corretamente e errar. Não estou defendendo aqui, já vou falar sobre isso, tá? Só que a partida em si, se o Corinthians mete 3 bolas na trave e só dá Corinthians e o Walter salva o time. Fiel, desculpa, eu não vou voltar o vídeo, nem vou editar não, tá? E se o Walter vai lá e faz 2, 3, 4 grandes defesas, e se o Corinthians pressiona, aí o Mirassol vai lá, dá um ataque, faz um gol, dá 2 ataques, faz 2 gols, tudo bem. São ossos do ofício, o Corinthians atacou e não conseguiu chegar lá. Mas você pegar e não conseguir jogar de igual para igual, ou pior do que o Mirassol, aí pra mim há muita coisa errada, há muita coisa a ser consertada, tá? Isso sim me preocupa, a essência. Muitos pregando o pau no Memphis. O Memphis é isso, o Memphis é aquilo, tudo bem, mas tem que analisar o contexto geral da partida. O contexto geral da partida do Corinthians foi uma porcaria. Essa é a grande realidade, tá? Fiel, o tempo tá seco aqui, cara. Se conversa um pouquinho, a garganta já fica sequinha, velho. Tá horrível. Precisa chover imediatamente aqui na minha cidade. Fiel, então, só respirar um pouquinho aqui, senão eu vou começar a tossir bastante aqui, aí eu tenho que voltar o vídeo inteiro. Então, Fiel, que é vídeo do povão mesmo, tá? Vídeo humilde. Aqui a gente vai fazer o vídeo aqui vamos dizer assim, de coração pra vocês. Uma tossidinha aqui ou ali, não vou editar nada não, cara. Vai pro ar desse jeito aqui mesmo, tá? Agora, sobre o Memphis. Primeiramente, se o Memphis bate o pênalti, tá? Se ele bate o pênalti, o Walter defende de forma correta. Se ele bate o pênalti, a bola sobe por cima do gol, isola, vai pra fora do estádio. Se ele bate o pênalti, pega na trave. Se ele bate o pênalti no meio do gol forte, achando que o goleiro vai para um canto e o Walter defende, tudo bem, são ossos do ofício. Mas você bateu um pênalti de cavadinha contra o Mirassol no placar de 0-0, aí você não está respeitando a instituição do Corinthians, que precisa do resultado, que se ganhasse entrava no G6, e o adversário eu tô pouco me lixando se ele tá respeitando ou não. O que me interessa é o Corinthians. Então foi totalmente imprudente o Memphis nessa oportunidade. Ele tem que primeiramente, mas se faz um golaço, eu sei que todo mundo está comentando, nossa, esse cara é diferenciado, nossa, esse cara joga pra caramba. Só que é imprudência, fiel. E isso não dá para admitir. Isso é uma coisa que aconteceu que não é diferente do Alexandre Pato na época do Tite, que o Tite lá pegou o Pato pro pescoço no vestiário. Tá? Não é diferente disso. O pênalti que o Memphis bateu, sinceramente, de coração, foi um pênalti em que ele não preservou os seus companheiros de equipe, não preservou mesmo, porque se você tá unido, você tá com a equipe, se você tá focado, você vai bater o pênalti para fazer um gol. Porque no pênalti de cavadinha,
é o seguinte, se o goleiro fica, ele cata. O Walter podia matar no peito, é porque o Walter deu uma caída e ainda buscou. Então, são circunstâncias que acontecem na partida que realmente não dá. Se ele erra o pênalti de qualquer outra forma, tudo bem, mas bater aquele pênalti de cavadinha, cara, realmente numa partida de 0 a 0, cara, se tá 2 a 0, foda-se, vai lá e bate o pênalti de cavadinha, tá? Ah, tá 3 a 0, vai lá e bate o pênalti de cavadinha, mas 0 a 0, se o Corinthians abre o placar, poderia ser até uma partida totalmente diferente. Então, na minha opinião, o Memphis deveria tomar uma punição referente a isso, tá? Qual punição? Não é o batedor oficial mais do time, tá? Ah, é o Yuri Alberto quando tá em campo? Beleza. Se não é o Yuri, coloca outro. O Memphis, depois dessa, teria que tomar um gancho aí nas batidas de pênalti do Corinthians para ele ver que tem que ter mais respeito com as oportunidades que são oferecidas. Não é que ele desrespeitou totalmente a instituição Corinthians, ele tem muitas assistências, tem gols. No ano passado foi um dos principais jogadores para o Corinthians chegar numa pré-Libertadores, só que você chegar num 0 a 0 em que o Corinthians precisa da vitória, você está jogando fora de casa, é importante que você vai pontuar, é importante que você pontua, mesmo que o Corinthians não conseguisse a vitória, conseguisse o empate, a gente ia estar detonando aqui, mas não da forma que deveria ser essa batida de pênalti do Memphis. Então foi totalmente imprudente, pelo valor que ganha, deveria ter mais respeito e fazer a coisa da maneira correta, tá? Ele pode errar 1000 vezes, filho. Pode bater 500 pênaltis e errar os 500 pênaltis, mas se bater de forma correta, a gente vai ver que ele concentrou, finalizou, e mérito do goleiro, ou bateu mal, o goleiro defendeu, mas não foi por uma imprudência, não foi por uma soberba, não foi por ego alto, não foi porque ele quis mostrar, se destacar numa batida de pênalti. Bate o pênalti concentrado, forte no campo, se o goleiro catar, parabéns para ele, são ossos do ofício, mas bater um pênalti de cavadinha, em que se o goleiro ameaçar e ficar no meio do gol, acabou, ele pega a bola. Então realmente, na minha opinião, o Memphis pisou muito na bola neste pênalti, mas como eu disse para vocês, não é o pênalti que me preocupa, e sim um contexto geral desta partida que o Corinthians apresentou diante do Mirassol lá em Mirassol. Foi uma partida totalmente horrível da parte do Corinthians, uma das piores partidas, e o Dorival vai ter que procurar aí arrumar essa casinha, arrumar esse time e o Garro voltar o mais rápido possível, porque realmente está fazendo muita falta. Pelo menos é meu ponto de vista, é o que eu penso sobre a partida. Comentem aqui porque eu quero saber a sua opinião sobre tudo que aconteceu entre Corinthians e Mirassol. Combinado, fiel? E não podemos esquecer aí que o Corinthians está próximo de fechar um dos maiores acordos da sua história, que é o contrato com a Adidas, em que vai render aí uma baita grana para o Corinthians. A informação que eu tenho para trazer para vocês não é muita, porque domingão, Dia das Mães, realmente para muito, tá, fiel? Realmente não circula muitas informações, só que há uma divergência contratual, como eu disse para vocês, que a empresa terceirizada da Nike, o Corinthians pode usar isso como gatilho para conseguir rescindir o contrato, já que uma vez, na época do Dualib, houve aí um contrato, e também do Roberto de Andrade, em que a Nike teria renovação automática até 2029. A Nike, não empresas terceirizadas, só que ela terceirizou o trabalho dela aqui no Brasil, porque ela não é atuante mais no Brasil. O que acontece? O setor jurídico do Corinthians acha uma brecha para quebrar este contrato, essa renovação automática, porque o Corinthians vai ser extremamente ótimo para o Corinthians um contrato multimilionário. Fiel, se quebrar o contrato, se o Corinthians conseguir rescindir, o Corinthians está fechado com a Adidas. Depende agora só do Corinthians e dessa parte burocrática jurídica, tá? O Corinthians pode também, em comum acordo com a Nike, rescindir. Quem sabe também há conversas para que isso aconteça também. Temos que torcer para rescindir, porque o que a Adidas vai pagar hoje para o Corinthians é 4 vezes mais do que a Nike paga. Então, para o Corinthians, financeiramente, vai ser ótimo em um time que está com caixa financeira estável, não está instável, em que o Corinthians, onde precisa realizar contratações, tem as questões das dívidas também, que são muitas, então o Corinthians precisa se fortalecer sim, e esse contrato vai ser muito importante para nós. Certo, fiel? Amanhã eu venho com mais informações para vocês, tá? Na segunda-feira aí, voltamos ao horário normal com 2 vídeos diários. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!